Você já sentiu que suas orações não passam do teto? Como se, por mais que você clamasse, houvesse um silêncio do outro lado? Já se perguntou por que algumas pessoas parecem tocar o céu com uma simples prece, enquanto outras, talvez como você, rezam e oram há anos sem ver mudança alguma? Pois hoje eu te faço uma pergunta que não pode ser ignorada. E se a sua oração ainda não foi atendida porque você desconhece os segredos que Jesus ensinou sobre como se aproximar verdadeiramente de Deus? E se eu te dissesse que existe uma forma de orar e rezar que abre portas que estavam trancadas há anos, que atrai milagres inesperados e que te leva a uma intimidade com Deus que você nunca experimentou antes? E se eu te revelasse que existem princípios escondidos, ensinamentos diretos de Jesus, que a maioria dos cristãos nunca aplicou em suas vidas? Segredos espirituais que explicam por que você ora e continua esperando por uma resposta que parece não chegar. Este vídeo vai te mostrar o que está por trás do silêncio de Deus, como transformar a sua vida de oração, talvez, o mais importante, como ouvir de fato a voz de Deus. Muitas pessoas estão perdidas no meio de lutas espirituais invisíveis, sofrendo, sem saber que o que falta não é fé, mas revelação. Vivemos tempos difíceis. A ansiedade sufoca, o medo paralisa, e a dor nos isola. Mas há um segredo, uma chave, um poder revelado por Cristo que pode mudar tudo. Poucos conhecem, menos ainda colocam em prática. Mas os que compreendem esses segredos veem o impossível se tornando realidade. Sim, há algo escondido na maneira como você ora. Há uma revelação que pode virar a chave da sua história. E neste vídeo, nós vamos caminhar juntos por ela. Nas próximas etapas desta jornada, você vai descobrir 10 segredos espirituais profundos, ensinados pelo próprio Jesus, que tem o poder de mudar sua vida, restaurar sua fé e reacender sua esperança. Cada um desses princípios pode romper cadeias espirituais, curar feridas emocionais e reabrir caminhos que você pensava estarem perdidos. E no final deste vídeo, faremos uma oração especial, e se você chegar até lá com o coração aberto, poderá sentir Deus agindo como nunca antes. Mas antes de começarmos, quero te pedir algo muito importante. Se esta mensagem já está tocando o seu coração, escreva agora nos comentários a frase Paz em Cristo. Este será o seu compromisso espiritual, uma declaração pública de que você quer caminhar com Jesus e aprender os segredos da oração verdadeira. Curta este vídeo agora, porque esse simples gesto pode ser o elo que leva esta mensagem a alguém que está desesperado, alguém que já pensou até em desistir, alguém que precisa, hoje, de uma palavra de fé. Se inscreva também no canal e ative o sininho. Muitas pessoas usam este conteúdo como apoio espiritual, porque não têm uma igreja perto, porque estão enfrentando lutas caladas, porque precisam sentir que Deus ainda fala. E Ele fala através de vídeos como este. Ao curtir, comentar e se inscrever, você não está apenas interagindo com o vídeo, você está dizendo ao YouTube que este conteúdo precisa chegar a mais pessoas sedentas por Deus. E eu te agradeço por fazer parte disso. Reflita comigo. Quando você dá um passo em direção a Deus, mesmo que seja clicando em curtir ou escrevendo uma frase de fé, você está dizendo ao céu, eu ainda creio. E o céu responde. E não se esqueça, o ensinamento 7 de hoje pode ser a chave que faltava para liberar uma bênção travada há anos na sua vida. Algo que só será revelado aos que permanecerem até o fim. Agora sim. Respire fundo. Feche os olhos se quiser. Prepare-se para mergulhar em verdades profundas. Vamos começar este estudo poderoso sobre os segredos da oração ensinados por Jesus. 1. A oração no secreto. Jesus, em seu Sermão da Montanha, nos revelou algo extraordinário. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele nos disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que está em segredo, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. À primeira vista, pode parecer apenas uma instrução prática, um lugar silencioso, uma oração íntima, mas esse versículo guarda uma das maiores revelações sobre o relacionamento com Deus. A intimidade espiritual começa no segredo. A oração no secreto não é apenas uma escolha de ambiente, mas uma decisão de alma. É o momento em que deixamos de lado todas as distrações, todas as aparências, todas as máscaras, e nos colocamos diante de Deus como realmente somos. No secreto, não precisamos impressionar ninguém. Não há necessidade de palavras bonitas, de teologias complexas ou de longas repetições. Basta um coração sincero e quebrantado. É ali, no silêncio da sua alma,
que os céus se abrem. Muitas vezes, nos acostumamos a orar apenas em público, em comunidade, ou em momentos específicos de culto. E tudo isso tem o seu valor. Mas Jesus nos convida a algo mais profundo. Ele nos chama para um lugar onde só existem dois, você e Deus. É ali, naquele espaço íntimo, onde suas lágrimas podem cair sem julgamentos, onde suas palavras podem sair entrecortadas pela dor, onde o Espírito Santo traduz os gemidos que não se pode expressar com a boca. É nesse lugar secreto que Deus sonda o mais íntimo do seu ser e começa a transformação real. Talvez você tenha orado muitas vezes em voz alta, mas se esqueceu da força da oração silenciosa. Talvez você esteja esperando uma resposta grandiosa de Deus, mas Ele está te esperando no quarto silencioso, na oração não compartilhada, na busca pessoal e constante. Ele quer te encontrar ali. E Ele prometeu: teu Pai, que vem em segredo, te recompensará. A recompensa, aqui, não é apenas um milagre visível ou uma bênção concreta. É a sua presença. É a paz que excede todo o entendimento. É a certeza de que, mesmo em silêncio, Ele está ouvindo. Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu vazio mesmo depois de orar? E se isso aconteceu, será que sua oração estava nas palavras, ou no coração? Deus não se impressiona com discursos. Ele responde à sinceridade. No secreto, somos verdadeiros. No secreto, não temos plateia. No secreto, encontramos o céu. É ali que nasce a transformação interior. É ali que o medo cede espaço à confiança, que a angústia dá lugar à paz, que a dúvida se curva diante da fé. Quando você entra no secreto, fecha a porta e se despe das preocupações do mundo, você se alinha ao que Jesus ensinou. E então, o invisível começa a agir. Deus vê aquilo que ninguém vê, a sua entrega, e é isso que Ele honra. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele visita os humildes. Ele habita com os que o buscam na essência. Talvez hoje você esteja se sentindo longe de Deus. Talvez a correria, a dor ou a rotina tenham te afastado. Mas Ele está te chamando de volta ao lugar secreto. Um espaço que não exige perfeição, apenas presença. Um lugar onde você não precisa fingir estar bem. Apenas estar. E esse estar com Deus, esse permanecer, já é a oração mais poderosa que se pode fazer. Se você dedicar apenas 10 minutos por dia a essa prática, desligando o celular, fechando a porta, calando o barulho do mundo, algo novo começará a nascer. Sua mente se acalmará. Seu coração será tocado. Sua fé será restaurada. E mais do que respostas, você encontrará o próprio Deus, que vê, escuta e responde no secreto. Se essa palavra está falando com você hoje, escreva nos comentários: eu rezo em segredo. Escreva como uma aliança, um compromisso pessoal com esse lugar de intimidade. Que essa frase seja o início de uma nova caminhada espiritual, marcada não pela performance, mas pela profundidade. Porque é ali, onde ninguém vê, que Deus mais opera. 2. A persistência na oração. Depois de nos ensinar sobre o valor da oração no secreto, Jesus nos conduz a outro princípio igualmente transformador, a persistência. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus conta uma parábola que, à primeira vista, parece simples, mas que guarda um tesouro espiritual profundo. Ele nos fala de uma viúva insistente que, mesmo diante da indiferença de um juiz injusto, não desiste. Ela volta, insiste, clama, até que, finalmente, é ouvida. E Jesus conclui: e Deus, acaso, não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, ainda que os faça esperar? Essa história toca diretamente o coração de quem já orou muitas vezes por algo, e ainda não viu nada acontecer. Quantas vezes você já se perguntou se Deus te ouviu? Quantas vezes já pensou em desistir, porque as respostas pareciam nunca chegar? A verdade é que a espera pode ser um campo de batalha. Quando oramos e não vemos mudança, nossa fé é testada. O silêncio do céu parece gritar em nossos ouvidos. E o inimigo sussurra: está vendo? Deus não vai te responder. Mas é aí que entra o segredo espiritual da persistência. Jesus não contou essa parábola por acaso. Ele sabia que haveria dias em que você oraria e pareceria estar falando com as paredes. Dias em que dobraria os joelhos com lágrimas e se levantaria com o mesmo peso. Dias em que tudo dentro de você diria para parar. Mas ele também sabia que a fé verdadeira é revelada não na facilidade, mas na insistência. A oração persistente não é uma insistência vazia. Ela é uma prova de fé. É como bater na porta do céu e dizer: eu não vou sair daqui até que o Senhor me ouça.
A viúva da parábola não era influente. Ela não tinha poder, nem acesso. Mas ela tinha determinação. E essa é a grande lição. Deus não responde aos que têm posição, mas aos que têm perseverança. A insistência da viúva derrubou a indiferença do juiz injusto. E Jesus, ao fazer esse paralelo, está nos dizendo: se até um juiz injusto cede diante da insistência, quanto mais o Deus justo e misericordioso não responderá aos seus filhos que clamam com fé. A oração persistente não muda apenas as circunstâncias, ela muda você. A cada vez que você ora, sua fé é fortalecida. A cada vez que você volta a clamar, sua alma aprende a confiar mais. E Deus, no tempo certo, responde. Ele não está indiferente. Ele está trabalhando enquanto você espera. Talvez ele esteja amadurecendo sua fé. Talvez esteja te protegendo de algo que você não vê. Ou talvez esteja preparando algo muito maior do que você imaginou. Não pense que está orando em vão. Cada oração sua é um tijolo no altar da sua fé. Cada súplica é uma semente lançada. E toda semente, no tempo certo, germina. A espera pode parecer longa, mas a resposta vem. Jesus nos alerta: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra. Lucas 18, versículo 8. Ele está procurando corações que não desistem, que permanecem, que continuam orando, mesmo quando tudo diz o contrário. Talvez hoje você esteja orando há meses, ou anos, por uma cura, uma reconciliação, uma porta que não se abre. Talvez você esteja cansado, mas Deus te trouxe até aqui para dizer: não pare agora. Continue orando. Continue crendo. Continue insistindo. Porque há bênçãos que só se revelam àqueles que não desistem. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu não desisto de orar. Declare com fé que, mesmo sem ver, você crê. Que mesmo esperando, você permanece. Porque a oração persistente é o sinal de uma fé viva, e Deus honra aqueles que permanecem firmes até o fim. 3. A oração de fé. A persistência na oração revela o quanto confiamos em Deus ao longo do tempo. Mas existe um outro elemento, igualmente essencial, que deve estar presente em cada súplica feita ao céu: a fé. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesus faz uma declaração poderosa: por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e vos será dado. Esta não é apenas uma promessa reconfortante, é uma convocação à certeza interior de que Deus está ouvindo, mesmo antes da resposta chegar. Orar com fé não é o mesmo que orar com desejo. O desejo espera. A fé confia. A fé antecipa. A fé não depende das circunstâncias ao redor. Ela é a prova do invisível. É como acender uma vela em meio à escuridão e caminhar acreditando que existe um caminho à frente, mesmo sem enxergá-lo. A oração de fé não é aquela que exige, mas aquela que se entrega. É quando você diz: Senhor, eu não sei como, nem quando, mas eu sei que Tu és bom e que estás agindo. Mas talvez você esteja pensando: como posso orar com fé se minha alma está cansada? Como acreditar se tudo ao meu redor diz o contrário? A resposta está na decisão. A fé não é um sentimento, é uma escolha. Você escolhe crer, mesmo com lágrimas nos olhos. Escolhe confiar, mesmo quando o milagre parece distante. A fé verdadeira nasce no terreno da dúvida, mas floresce quando o coração decide permanecer firme na palavra. Lembre-se de Pedro, que caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto seus olhos estavam fixos no Mestre, ele fez o impossível. Mas quando olhou para as ondas, começou a afundar. O mesmo acontece conosco. Quando nossos olhos estão fixos na tempestade, no diagnóstico, nas dívidas, na rejeição, nossa fé se abala. Mas quando fixamos os olhos em Jesus, encontramos força para andar sobre aquilo que antes nos afundava. A oração de fé é aquela que reconhece a soberania de Deus, sem impor condições. É aquela que diz: Senhor, faça-se a Tua vontade, mas eu continuo crendo que Tu podes. É uma fé humilde, mas ousada. Simples, mas inabalável. É como o grão de mostarda que, embora pequeno, carrega em si a promessa de mover montanhas. Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Essa fé move o coração de Deus. E, muitas vezes, é justamente na oração mais simples, mais sincera, que ela se manifesta. Você não precisa de palavras elaboradas para impressionar o céu. Precisa apenas de um coração que crê. Um coração que diz:
Pai, eu confio em Ti. Mesmo sem ver, eu confio. E é essa oração que rompe os céus, que toca o invisível, que traz o milagre. Talvez hoje você esteja diante de um desafio que parece maior do que suas forças. Um problema que ultrapassa suas possibilidades. E talvez já tenha tentado de tudo. Então escute, agora é hora de orar com fé. Não fé na resposta específica, mas fé em Deus. Fé no caráter dele. Fé na sua fidelidade. Fé de que ele não falha, de que não se esqueceu de você e de que está trabalhando, mesmo em silêncio. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários, eu oro com fé. Escreva como um ato de coragem. Uma afirmação diante do céu e também diante dos seus próprios medos. Declare com firmeza que sua fé será maior que o seu medo, que sua oração será cheia de confiança, mesmo que tudo ao redor ainda pareça escuro. Porque a fé vê além das nuvens. E é por meio da fé que os milagres acontecem. 4. A oração segundo a vontade de Deus. Depois de aprender a orar com fé, precisamos compreender um aspecto que transforma completamente o modo como nos relacionamos com Deus. A oração verdadeira só encontra sua plenitude quando está alinhada à vontade dele. Em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15 está escrito: Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Essa passagem não apenas afirma que Deus nos ouve, mas revela que o alinhamento entre a nossa oração e a vontade dele é o segredo para que as respostas fluam. É natural desejarmos que nossas preces sejam atendidas do nosso jeito, no nosso tempo. Afinal, nossos pedidos, em muitos casos, vêm da dor, da urgência, do medo. Mas Deus, sendo Pai amoroso e onisciente, vê o que nós não vemos. Ele conhece o futuro, os caminhos ocultos, as consequências de cada decisão. E, por isso, às vezes o não de Deus ou o seu silêncio não são uma recusa, mas uma forma de cuidado. Jesus nos deu o maior exemplo disso no jardim do Getsêmani. Na véspera de sua crucificação, angustiado até a alma, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Aqui, vemos o Filho de Deus nos ensinando o que significa orar com maturidade espiritual. Ele expressa o desejo do coração, mas se submete à vontade soberana do Pai. É esse o modelo que somos chamados a seguir. Confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando a nossa alma deseja outra coisa. Orar segundo a vontade de Deus é um exercício de humildade. É reconhecer que Ele é Deus e nós não somos. Que os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Que Ele é bom, sempre, mesmo quando não entendemos os seus planos. Muitas vezes, é difícil aceitar isso. Especialmente quando estamos diante de um diagnóstico difícil, de uma porta fechada, de uma resposta adiada. Mas orar assim não é um ato de resignação, e sim de confiança. É dizer: Pai, se não me deres o que eu peço, me dá o que eu preciso. E é justamente essa confiança que Deus busca em nós. Quando oramos segundo a sua vontade, estamos dizendo: Senhor, eu me rendo. Eu escolho acreditar que tu vês além, que tu estás no controle. E esse tipo de oração tem um poder especial. Ela não depende da força da nossa vontade, mas da profundidade da nossa entrega. É a oração do filho que se lança nos braços do Pai e diz: Conduz minha vida para onde o teu coração desejar. Talvez hoje você esteja lutando com um pedido que Deus ainda não respondeu. Talvez você esteja tentando entender por que algo não aconteceu, ou porque certos caminhos não se abriram. E talvez a resposta esteja exatamente aqui. Deus quer que você pare de lutar contra a vontade dele e comece a buscá-la. Ele não quer apenas te dar uma bênção, ele quer te transformar à imagem de Cristo. E isso começa quando oramos dizendo: Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Se essa palavra tocou seu espírito, escreva nos comentários: Seja feita a tua vontade. Não escreva apenas como uma frase bonita, mas como uma decisão sincera. Uma entrega real. Porque quando nos rendemos à vontade de Deus, deixamos de lutar contra Ele e começamos a andar com Ele. E então, mesmo antes de qualquer milagre visível, algo extraordinário já começa a acontecer. O nosso coração se alinha ao coração do Pai. E isso muda tudo. 5. A oração com gratidão. À medida que avançamos nessa jornada de descoberta sobre os segredos da oração, chegamos a um princípio que,
embora muitas vezes negligenciado, possui um poder transformador inigualável: a gratidão. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos exorta com palavras que ecoam diretamente no coração de quem busca paz e respostas. Não vos inquieteis com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gratidão não é apenas uma atitude positiva. Ela é um posicionamento espiritual. A oração com gratidão não ignora os problemas, não disfarça a dor, nem finge que tudo está bem. Pelo contrário, é a capacidade de reconhecer a bondade de Deus mesmo no meio da tempestade. É agradecer não só pelo que já se tem, mas pelo que ainda não se vê, porque se confia que o Pai está no controle de tudo. Quantas vezes nossas orações se tornam listas de pedidos e súplicas sem fim? Repetimos nossas aflições, clamamos pelas mesmas soluções, mas esquecemos de fazer uma pausa para dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pela vida, pelo fôlego, pela fé que ainda resiste, pela graça que sustenta, pela presença que nunca abandona. Quando cultivamos a gratidão na oração, nossa perspectiva muda. E quando a nossa visão muda, todo o nosso mundo começa a mudar. Jesus nos deu exemplo disso. Antes de multiplicar os pães e os peixes, ele não pediu. Ele agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, ele ergueu os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. João, capítulo 11, versículo 41. Em ambos os casos, o milagre foi precedido pela gratidão. Isso não é coincidência, é princípio espiritual. O coração agradecido abre as portas do sobrenatural. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece não fazer sentido. Talvez esteja sofrendo perdas, esperando respostas, enfrentando incertezas. Mas mesmo em meio a isso, Deus continua sendo bom. E há sempre algo pelo que agradecer. A gratidão é como uma chave que muda a atmosfera espiritual ao nosso redor. Ela nos tira do desespero e nos conduz à adoração. Do medo, à confiança. Do desânimo, à esperança. Quando você ora agradecendo, declara com fé que Deus já está agindo, mesmo que os seus olhos ainda não vejam. Você diz ao céu e à sua própria alma: eu confio. Eu creio. Eu reconheço que Deus é fiel, mesmo que os meus planos não estejam se cumprindo. E isso agrada profundamente ao coração do Pai. Porque a gratidão mostra que você não está buscando apenas as bênçãos de Deus, mas o próprio Deus. Por isso, a partir de hoje, transforme cada oração sua em um altar de ações de graças. Comece agradecendo. Termine agradecendo. No meio do pedido, pare e agradeça. Porque, quando a gratidão se torna a base da sua oração, a paz de Deus, aquela que vai além de toda lógica, que não depende das circunstâncias, começa a invadir o seu coração. E, com ela, vem a presença, vem a resposta, vem a certeza de que você está sendo cuidado. Se esta palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: obrigado, Senhor. Faça disso uma declaração de fé, mesmo se hoje o seu coração estiver em meio a lutas. Porque a gratidão é justamente isso, um ato de fé que reconhece a bondade de Deus antes do milagre acontecer. E esse tipo de fé agrada ao céu. 6. A oração no nome de Jesus. Há um nome diante do qual todo joelho se dobra. Um nome que carrega poder, autoridade, libertação e cura. Um nome que transforma atmosferas, quebra cadeias espirituais e abre os céus sobre a nossa vida. Esse nome é Jesus. E quando oramos em nome dele, tocamos o coração do Pai de uma maneira que nenhuma outra oração pode fazer. Em João, capítulo 14, versículos 13 e 14, Jesus declara com clareza: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Orar em nome de Jesus não é apenas finalizar a oração com uma fórmula litúrgica. Não é uma palavra mágica. É um posicionamento espiritual. É um reconhecimento consciente de que, por nós mesmos, não temos acesso algum ao trono de Deus, mas por meio de Cristo, e somente por meio dele, temos entrada livre à presença do Altíssimo. Jesus é o caminho, a ponte, a porta, o mediador. Ele é quem nos concede autoridade diante de Deus. Ele é quem intercede por nós. Muitas vezes, mesmo sem perceber, nos aproximamos de Deus como se precisássemos provar algo, como se a nossa santidade, as nossas boas obras,
o nosso esforço espiritual pudessem nos tornar dignos de sermos ouvidos. Mas não é assim. Nenhuma oração é respondida porque somos bons. Toda oração é respondida por causa de Jesus. É o sangue derramado na cruz que nos justifica. É o amor de Cristo que nos sustenta. É a ressurreição dele que nos dá vida. E mais, orar em nome de Jesus também significa orar segundo o caráter dele. É buscar o que ele buscaria, desejar o que ele desejaria, e confiar como ele confiava. Quando você diz, em nome de Jesus, está afirmando, eu não venho com base no que sou, mas no que Cristo é. Eu oro com fé no sacrifício dele, na justiça dele, na vontade dele. E essa oração tem um peso espiritual enorme. Porque o céu se move quando Jesus é invocado com fé. Talvez você esteja fazendo orações há muito tempo, mas sem entender a autoridade que há nesse nome. Talvez você tenha dito em nome de Jesus mecanicamente, sem consciência do que isso significa. Mas a partir de agora, tudo pode mudar. Quando você começar a orar com convicção, sabendo que está intercedendo com o respaldo do próprio Filho de Deus, você orará com mais coragem, com mais fé, com mais poder. Em Atos dos Apóstolos, vemos Pedro e João curando um homem coxo à porta do templo. E quando as pessoas se admiraram, Pedro disse, foi pela fé no nome de Jesus que esse homem foi curado. Atos, capítulo 3, versículo 16. Não foram as palavras, não foi a eloquência, foi a autoridade do nome que está acima de todo nome. Esse mesmo nome está à sua disposição hoje. O nome de Jesus não perdeu poder. Ele ainda cura, ainda liberta, ainda transforma. Portanto, comece a usar esse nome com consciência. Quando orar por sua família, ore em nome de Jesus. Quando interceder por uma cura, clame em nome de Jesus. Quando estiver enfrentando um ataque espiritual, invoque o nome de Jesus. Porque quando esse nome é pronunciado com fé, o inferno treme, e o céu se manifesta. Se essa verdade tocou profundamente o seu coração, escreva nos comentários, eu oro em nome de Jesus. Faça disso sua bandeira, sua declaração de fé, sua arma espiritual. E lembre-se, quando você ora no nome de Jesus, você não está sozinho. O próprio Cristo está contigo, intercedendo ao Pai, e operando milagres em sua vida. 7. A oração e o perdão. Se há um obstáculo espiritual que silenciosamente impede que muitas orações sejam ouvidas, esse obstáculo se chama falta de perdão. Jesus, em Marcos, capítulo 11, versículo 25, nos deixou uma advertência direta e reveladora. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Com essas palavras, ele não apenas nos orienta, mas nos alerta. A oração de um coração rancoroso tem as portas do céu bloqueadas. O perdão não é um adereço espiritual, é uma chave que desbloqueia o fluir da graça de Deus. Talvez isso soe duro, mas pense comigo, como podemos nos achegar ao Pai, clamando por misericórdia, se nós mesmos negamos essa misericórdia a quem nos feriu? Como pedir a Deus que cure nossas feridas se insistimos em mantê-las abertas por causa do ódio, da mágoa, do ressentimento? O perdão não é um favor que oferecemos a quem nos machucou. É um presente que damos a nós mesmos. É a porta por onde entra a paz, a cura, a liberdade, e também a resposta de Deus. Muitos cristãos oram, jejuam, cantam, clamam, mas permanecem aprisionados emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente porque não conseguiram soltar o peso do passado. O rancor torna o coração insensível à voz do Espírito Santo. A mágoa endurece a alma, e o ódio, ainda que disfarçado, cria barreiras que isolam a pessoa da presença viva de Deus. Não é à toa que Jesus, ao nos ensinar a orar no Pai Nosso, colocou o perdão como condição. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Talvez, neste momento, você esteja lembrando de alguém que te feriu profundamente. Alguém que te traiu, te abandonou, te humilhou, ou te deixou cicatrizes que você carrega até hoje. Talvez você diga, mas eu não consigo perdoar. E, de fato, por suas próprias forças, talvez você não consiga mesmo. Mas Deus pode te dar essa graça. O perdão é um milagre, um ato de fé, um passo de coragem que, quando dado, libera um novo ciclo de bênçãos na sua vida. Não pense que perdoar é aceitar ou justificar o mal. Não é isso. Perdoar é decidir que aquela dor já não terá mais poder sobre o seu futuro. É confiar a justiça nas mãos de Deus. É soltar o fardo para caminhar mais leve. Enquanto você não libera perdão,
você permanece ligado ao ofensor por correntes invisíveis. Mas quando você perdoa, você se liberta. Você abre espaço para que a luz de Deus volte a brilhar no seu interior. E há mais, quando perdoamos, nos tornamos parecidos com Cristo. Ele, que mesmo sendo traído, rejeitado, crucificado, ainda assim clamou do alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Esse é o modelo mais sublime de oração: orar pedindo o bem para aqueles que nos fizeram o mal. Isso é divino. Isso é libertador. Hoje, o Espírito Santo pode estar te convidando a dar esse passo. Talvez seja isso que está faltando para que sua vida espiritual destrave, para que suas orações sejam ouvidas, para que o céu volte a se abrir. Perdoe, mesmo que não sinta. Perdoe pela fé. Perdoe porque você decidiu não carregar mais esse peso. E Deus vai honrar essa decisão. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: hoje eu decido perdoar. Escreva isso com sinceridade, com humildade, com coragem. E, ao fazer isso, você estará plantando a semente de uma grande libertação. Porque o perdão é o caminho da cura. E, muitas vezes, a resposta que você tanto espera de Deus começa com esse simples, mas poderoso, ato de soltar. 8. A oração com o coração quebrantado. Há uma forma de oração que não precisa de palavras eloquentes, nem de gestos grandiosos. Uma oração que pode nascer num sussurro, num choro silencioso, num simples olhar para o céu carregado de dor. É a oração do coração quebrantado. O Salmo 34, verso 18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Essa promessa não fala de rituais. Fala de presença, de proximidade, de um Deus que não resiste à sinceridade de um filho que se lança diante dele com o coração em pedaços. Talvez você tenha crescido acreditando que precisava estar bem para orar, que precisava ter as palavras certas, a postura certa, o momento certo. Mas Deus não espera a sua perfeição. Ele espera a sua verdade. E quando o seu coração está ferido, cansado, desiludido, é justamente aí que ele se aproxima. O coração quebrantado é solo fértil para um milagre. É nesse lugar onde as lágrimas regam a fé silenciosa que o céu se move com poder. Davi, o homem segundo o coração de Deus, entendeu isso profundamente. No Salmo 51, versículo 17, ele declara: Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse versículo nasce do arrependimento, da dor da queda, mas também da convicção de que Deus não rejeita quem o busca com sinceridade. Não importa o passado, não importa a ferida, não importa o erro. Quando há um coração quebrado que se dobra diante do Senhor, há também uma misericórdia que se derrama como bálsamo. A oração com o coração quebrantado não busca impressionar, ela apenas se entrega. E é justamente por isso que é tão poderosa. Ela remove as barreiras do orgulho, da autossuficiência, das aparências. Ela nos coloca no lugar certo, o lugar da dependência, onde reconhecemos que, sozinhos, não podemos, que precisamos dele para respirar, para continuar, para não desistir. E Deus responde a esse clamor com amor, com consolo, com direção. Quantas vezes você já tentou manter a força exterior enquanto, por dentro, estava desmoronando? Quantas vezes segurou as lágrimas, fingiu estabilidade, e se afastou da oração por achar que não podia se apresentar diante de Deus daquele jeito? Hoje, o Senhor te diz: é assim mesmo que eu quero te encontrar. Não esconda o teu quebrantamento de mim. Me entregue o que está despedaçado. Porque Ele é especialista em restaurar corações partidos, em fazer nova toda vida que se reconhece frágil diante da sua presença. E mais, é no quebrantamento que Deus nos forma. Ele não rejeita os nossos cacos. Ele os recolhe com ternura, e com eles, molda algo mais belo do que havia antes. A oração com o coração quebrantado é como um perfume raro, que sobe direto ao trono da graça. Ela é crua, real, profunda, e por isso, tão aceita por Deus. Porque Ele conhece cada lágrima que você não teve coragem de mostrar, e honra cada súplica que nasceu do silêncio da sua dor. Se essa palavra falou com a sua alma, escreva nos comentários: Senhor, aqui está o meu coração. Declare isso como um ato de rendição, de entrega, de confiança. E saiba, se o seu coração está quebrado, você está mais perto de Deus do que imagina. Porque Ele não despreza quem se entrega de verdade. E Ele te ama não apesar da sua dor, mas inclusive nela. 9.
a oração que gera transformação interior. Muitas pessoas se aproximam de Deus na oração esperando que Ele mude as circunstâncias ao redor, que cure doenças, abra portas, transforme situações. E sim, Deus é poderoso para operar milagres visíveis. Mas há algo ainda mais profundo, mais duradouro e mais precioso do que qualquer bênção exterior, a transformação interior. Existe uma oração que, antes de mudar o mundo fora de você, muda o mundo dentro de você. E é essa oração que verdadeiramente aproxima você do coração de Deus. A oração que transforma interiormente é aquela que não busca apenas resolver um problema, mas que deseja ser moldada segundo a vontade do Pai. É a oração que diz: Senhor, muda o que for necessário dentro de mim. Ela nasce da humildade, da disposição de se deixar confrontar, de permitir que o Espírito Santo toque em áreas que ninguém mais vê. Ela não clama apenas por bênçãos, mas por transformação. Não busca apenas respostas, mas alinhamento. Não se contenta com alívio momentâneo, mas deseja renovação de vida. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos oferece uma revelação-chave: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, e acontece, principalmente, quando oramos com sinceridade, permitindo que Deus nos mostre o que precisa ser mudado em nosso caráter, em nossos pensamentos, em nossa forma de ver a vida. Quantas vezes oramos pedindo que Deus mude o outro, a situação, o cenário, mas nos esquecemos de pedir: Senhor, transforma a mim primeiro. A oração que gera mudança verdadeira é aquela que se rende, que diz: Senhor, tira de mim o orgulho, cura minhas feridas antigas, muda meu jeito de reagir, acalma minha alma, quebra as estruturas que me afastam da tua presença. Essa oração pode ser desconfortável, mas ela é libertadora. Porque Deus trabalha no centro da nossa alma quando damos a Ele liberdade para agir. Talvez, até hoje, você tenha orado pedindo muitas coisas a Deus, mas ainda não tenha dito com honestidade: Senhor, muda o que for preciso em mim. Talvez você tenha medo do que será revelado, medo de se ver como realmente está. Mas a verdade é que esse é o primeiro passo para uma vida de paz e propósito. Deus não quer apenas consertar as partes externas da sua existência. Ele quer restaurar sua identidade, renovar sua mente, curar sua história e formar em você o caráter de Cristo. A transformação interior é um processo. Não acontece de uma hora para outra, mas começa com uma decisão, a de se colocar diante de Deus com o coração nu, sem defesas, e dizer: Aqui estou. Me transforma. E a partir dessa entrega, Deus começa a remover as feridas que te bloqueiam, os pensamentos que te limitam, os sentimentos que te paralisam. Ele começa a te renovar, a te fortalecer por dentro, e, então, a sua vida por fora também começa a refletir essa mudança. A oração que transforma é também a que sustenta. Porque, uma vez transformado por dentro, nada do que vem de fora pode mais te derrubar. A fé se torna firme, a esperança se torna viva, e a paz se torna constante. É esse tipo de oração que você precisa cultivar todos os dias, a que não busca apenas respostas, mas presença. A que não busca apenas milagres, mas comunhão. Porque, quando Deus te transforma por dentro, toda a sua história começa a ser reescrita. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, transforma-me por dentro. Escreva como um ato de coragem, uma oração viva, uma entrega sincera. Porque é no altar da transformação interior que Deus manifesta a sua glória de forma mais profunda. E quando o coração é renovado, tudo ao redor começa, também, a florescer. 10. A oração que ativa milagres inesperados. Existem orações que movem montanhas. Orações que, mesmo quando não são feitas com palavras perfeitas, carregam uma fé tão viva, uma entrega tão sincera e uma confiança tão profunda, que abrem as janelas do céu e fazem o impossível acontecer. São orações que não seguem fórmulas humanas, mas que tocam diretamente o coração de Deus. São essas orações que ativam milagres inesperados. Quantas vezes você já orou por algo, mesmo sem saber como, algo mudou? Quantas vezes você entregou uma situação nas mãos de Deus, e de repente, uma resposta que parecia impossível chegou sem aviso? Isso não é coincidência. Isso é o agir do céu. Isso é o resultado de uma oração que ultrapassou os limites da lógica e alcançou o sobrenatural. Em Efésios, capítulo 3,
versículo 20 está escrito: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa é a promessa de um Deus que não apenas ouve, mas surpreende. Jesus, em seu ministério terreno, nos mostrou que os milagres não aconteciam apenas quando as pessoas oravam com palavras elaboradas, mas quando havia fé verdadeira. Lembre-se da mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos. Ela não fez uma oração em voz alta. Ela não clamou publicamente. Ela apenas tocou em Jesus, e, naquele gesto silencioso, estava toda a sua fé. E o milagre aconteceu. Lucas, capítulo 8, versículos do 43 ao 48. Isso nos mostra que, muitas vezes, o milagre mais inesperado é ativado pela oração mais simples, quando ela vem do coração. Talvez você esteja em uma fase da vida em que tudo parece estagnado. Talvez suas orações tenham se tornado rotineiras, automáticas, e você já nem espera mais que algo extraordinário aconteça. Mas Deus está te lembrando hoje: eu ainda sou o Deus dos milagres. E Ele não precisa de grandes preparações para agir. Basta uma fé viva, uma entrega sincera, um coração disposto a confiar, e o sobrenatural se manifesta. Há momentos em que oramos por algo específico, e Deus responde de uma forma completamente diferente, e ainda melhor. Isso porque os milagres dele não seguem os nossos esquemas. Eles nos surpreendem. Eles revelam que Deus está atento a detalhes que nem mesmo nós enxergamos. É por isso que, muitas vezes, quando menos esperamos, somos tomados por uma resposta que chega na hora exata. Deus não se atrasa. Ele age no tempo certo, da maneira perfeita. Mas, para que isso aconteça, é preciso continuar orando com fé, mesmo quando tudo parece igual. A oração que ativa milagres inesperados é aquela que se recusa a desistir, que continua clamando, continua acreditando, continua esperando, mesmo quando os sinais são contrários, mesmo quando o mundo diz que é tarde demais. Porque essa oração não está fundamentada no que os olhos veem, mas no que o coração crê. E Deus honra esse tipo de fé. Talvez hoje o seu milagre pareça distante. Mas e se eu te dissesse que ele pode estar mais perto do que você imagina? Que basta uma oração sincera, uma decisão firme de confiar, para que o céu comece a se mover. Deus conhece suas lágrimas, seus pedidos, suas noites em claro. E Ele não ignora um coração que clama com fé. Se essa palavra te tocou profundamente, escreva nos comentários: eu creio nos milagres de Deus. Declare isso com convicção, mesmo que ainda não tenha visto o que espera. Porque o milagre pode chegar de formas que você nem imagina. E quando ele vier, você reconhecerá: foi Deus. Só Ele poderia fazer isso. Conclusão: se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: você é raro. Em um mundo onde muitos desistem no meio do caminho, onde poucos suportam a profundidade do silêncio e da espera, você permaneceu. Você escolheu ficar até o fim. E isso diz muito sobre o seu coração, sobre a sua sede de Deus, sobre a sua disposição para ser transformado. E é por isso que eu quero te parabenizar, porque pessoas como você são aquelas que, em silêncio, movem o céu com suas orações e perseverança. Hoje você conheceu verdades que nem todos estão prontos para ouvir. Falamos de oração, sim, mas não como uma simples rotina devocional. Falamos da oração como encontro, como entrega, como canal que ativa milagres, que quebra cadeias, que transforma o interior, que nos reconecta com a vontade de Deus. Você entendeu que não se trata de palavras bonitas, mas de sinceridade. Que não se trata de fórmulas, mas de fé. Que não se trata apenas de pedir, mas de permitir que Deus molde você por dentro. Quantos vivem uma vida inteira orando, e nunca são transformados? Porque oram com os lábios, mas não com a alma. Porque buscam milagres, mas não buscam o Deus dos milagres. Mas você, hoje, escolheu abrir o coração. Você compreendeu que o maior milagre acontece dentro, no lugar secreto, onde ninguém vê, mas onde Deus age com poder. E por isso, eu quero te convidar a dar um passo a mais. Um passo de compromisso público. Um passo de fé viva. Escreva agora nos comentários a frase: Senhor, ensina-me a orar de verdade. Escreva como um ato de entrega. Como quem diz: eu quero mais. Eu não me contento com uma vida rasa. Eu desejo profundidade. Eu desejo intimidade. Eu desejo transformação. Porque os olhos do Senhor procuram por corações assim, que não apenas ouvem a palavra, mas que decidem viver por ela. E mais, se este vídeo falou com você, se de alguma forma essa mensagem tocou a sua alma,
então curta agora. Sim, curta. Pode parecer algo pequeno, mas esse gesto tem um impacto real. Porque, quando você clica no gostei, está dizendo ao algoritmo do YouTube: esse conteúdo é importante. E o sistema passa a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Pessoas que talvez estejam agora chorando sozinhas, esperando por uma resposta. Pessoas que precisam dessa palavra tanto quanto você. Então, sim, o seu clique pode ser o canal para Deus alcançar alguém. Se ainda não é inscrito neste canal, eu te peço, inscreva-se agora. Não apenas para receber os próximos vídeos, mas como um compromisso com sua fé. Como um sinal de que você está dizendo: eu quero continuar essa caminhada. Eu quero crescer na presença de Deus. E se já é inscrito, sinta-se orado, porque você faz parte de uma comunidade espiritual que está crescendo, orando e sendo fortalecida pelo Senhor dia após dia. Aqui, você nunca estará sozinho. Muitas pessoas usam estes vídeos como apoio espiritual porque não têm uma igreja próxima, ou porque estão passando por desertos silenciosos. E é por isso que é tão importante compartilhar. Envie este vídeo a alguém que você ama, a alguém que precisa de direção. Talvez, hoje, você se torne o canal de um milagre na vida de outra pessoa. Seja instrumento de Deus. Seja luz onde há escuridão. E agora, antes de encerrar, um convite especial: não pause o vídeo ainda. Permaneça mais alguns minutos em silêncio. Deixe a música de fundo tocar. Fique quieto diante de Deus. Deixe que Ele fale ao seu coração agora, sem palavras humanas. Talvez, nesse momento de silêncio, Ele diga exatamente aquilo que você tanto precisava ouvir. Talvez, sem dizer nada, Ele apenas toque sua alma e traga paz. Aquela paz que excede todo o entendimento. Se quiser, feche os olhos e diga, em silêncio ou em voz baixa: obrigado, Senhor, por esta palavra. Fica comigo. Ensina-me a orar. E, se desejar, dedique esses últimos minutos à adoração. Louve. Agradeça. Abra seu coração. Porque Deus está aqui. Ele viu a sua jornada até o fim. Ele conhece o seu nome. E Ele continua dizendo: clama a mim, e eu te responderei. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Hoje foi só o começo. O verdadeiro caminho da oração está diante de você. E, se você decidir caminhar por ele, Deus fará muito mais do que você pode imaginar.